Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um. Nesse dia tão especial, dia do Senhor, nós estamos de maneira remota adorando ao Senhor, cada um no contexto do seu lar, e é uma alegria a gente poder estar junto aqui. Vamos orar para iniciar esse momento. Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo especial que o Senhor nos reserva, nos proporciona para adorar ao Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de bendizer ao Senhor e de te adorar. Que o Senhor seja exaltado, glorificado e cultuado nesta noite. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor no Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, firme para sempre. Amém? Que esse seja o desejo e seja a intenção do seu coração de confiar plenamente no Senhor e ter certeza de que aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, não se abalam. Nesses tempos de dúvida, de incertezas, de notícias ruins que temos recebido, a grande verdade é que sobre nós recai verdadeiramente o desejo realmente de nos fortalecer e de buscar a esperança naquele que realmente pode nos dar esperança, que é o Senhor Jesus. Eu vou convidar agora uma família muito especial que estará adorando ao Senhor conosco. É a família deles e nós estaremos adorando ao Senhor. Se você tem algum pedido de oração, você pode no final aí da mensagem, para que a gente possa no final do culto então estar orando. Seja bem-vindo, Edilson, Mateus, toda a família Arruda, que Deus possa usá-los com vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Estão nos ouvindo aí bem? Beleza. A palavra do Senhor nos diz, no Hebreus 13, versículo 15, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu Salvador. O pastor falou ainda há pouco, passando por momentos difíceis. A gente está passando por momentos difíceis, com uma irmã no Amapá, a irmã de Aratã, a Mirna, a mãe da Rilane, que acabou conosco, a Ministério do Louvor, um irmão mais novo, o Enio, um tio, o Demar, todos estão com Covid. E ainda há pouco eu recebi notícia que meu sogro está passando muito mal, o pai da Ellen, foi internado ainda há pouco, o sogro Camilo, passando muito mal e assim, o exame, a Ellen olhou os exames dele e assim, uma situação muito difícil. Mesmo assim, sabendo dessa notícia, ela já foi pro seu plantão,
para as pessoas que estão precisando lá na rua da Zona Norte. Independente da situação, da gente Tá muito baixo o som, Edilson. Algumas pessoas não estão conseguindo ouvir. Ok, mas você quando estava falando, se dá para ouvir melhor agora? Um pouquinho melhor. Estava falando, ó, eu estou com 3 irmãos, um tio, um sogro e meu sogro com Covid-19. Ah, o meu sogro está muito mal, deu entrada agora há pouco no São Camilo, está muito mal, e mesmo assim, sabendo dessa notícia, a Ellen foi para o seu plantão lá na UPA da Zona Norte. Tá, sabendo que ela tem um dever de cuidar de vida, mas não podendo cuidar do pai dela nesse momento. O que resta a nós é louvar o Senhor e orar para que Ele esteja à frente de tudo isso que está acontecendo. E Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que nos ajuda, é um Deus que olha por nós, que intercede por nós, que faz com que a nossa aflição seja transformada em esperança. E é com essa canção que eu quero começar hoje, Deus de promessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se
cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que a tua palavra vai se cumprir, Senhor, porque tu és um Deus que não dormita, tu és um Deus que não mente, tu és um Deus que cuida de nós, tu és um Deus que firma nossos passos, tu és um Deus que faz nos caminhar sobre a brasa, sem queimar os nossos pés, sobre as águas sem nos afundarmos, Senhor. A situação pode ser a mais difícil possível, mas tu eres esse Deus que coloca a esperança em nossos corações, a certeza de que iremos passar, de que iremos olhar além daquilo que está acontecendo e vermos que tu és um Deus que nos alimenta, um Deus que nos fortalece, um Deus que está conosco, um Deus que, apesar de tudo, não desvia o seu olhar de nós. Por isso devemos cantar aleluia, louvores a ti, Senhor, porque tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus que não nos abandona. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar
Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantemos aleluia ao nosso Deus. Aleluia. 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 Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra tirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, independente daquilo que está acontecendo, de pessoas, Senhor, de irmãos, de tios, de sogros, de amigos, Senhor, dessa doença, e de tantas e tantas pessoas, Senhor, que já faleceram. Nós cremos que Tu és o Deus da salvação. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que consola os nossos corações. Tu és o Deus que não faz com que a esperança morra, Senhor. Tu és o Deus que nos alimenta. Tu és o Deus que nos fortifica. Tu és esse Deus que, independente daquilo, Senhor, que nós enfrentamos, Tu estás dando-nos força no nosso coração, com a Tua unção, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Fale mais e mais de que Tu és o Deus único e verdadeiro, o Deus que vem forte, o Deus que ressuscitou, o Deus que está vivo, o Deus que nos alimenta. Por isso cantamos, Senhor, aleluia. Por isso dizemos, Senhor, Tu és o nosso Deus, e por isso cantamos. Se o mar submergir, se o mar me submergir, me traz à tona pra respirar. Me faz andar sobre. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Oh, meu amigo. Tu és o teu dono. Paixão. Tu és a minha canção. Por isso cantamos aleluia, Senhor, ao Teu nome. Aleluia. Aleluia.
Bendito seja teu santo nome, Senhor, para tu sempre, eternamente. Amém. Amém. Família Ruda, eu vou deletá-los. Aí no final vocês solicitam de novo, tá? Tá bom, meu irmão. Tá joia? Então tá bom. Pronto. Linda canção essa, né? São canções que falam ao profundo do nosso coração, vão lá na alma, trazem alento, trazem consolo, né? E de fato nós estamos vivendo esses dias tão difíceis, né? Esse dia em especial nós tivemos notícias tristes de morte de gente querida, gente amiga, próximos da gente, né? Ontem eu tomei a liberdade, no fim da tarde, até como introdução da nossa mensagem de hoje. Eu sei que esse boletim é um boletim já defasado, mas até ontem, o boletim da Covid-19 no Brasil, ele tinha mais de 22 mil mortos, aproximadamente 350 mil infectados e aproximadamente 140 mil curados. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção são algumas imagens que mostram quando uma pessoa ela consegue vencer todas essas etapas do tratamento, depois de passar por todos esses estágios de ser entubado, e ela consegue então sair e se recuperar. Há uma cena muito interessante que tem nos chamado e até nos emocionado. São aqueles corredores em que os profissionais da saúde aplaudem aqueles que saem com vida. É algo que emociona e mostra claramente ali um apego à vida, mostra claramente ali uma saudação à vida, mostra claramente ali que a vida, ela de fato, ela tem valor e que valeu a pena ter lutado pelo aquele indivíduo, valeu a pena ter se esmerado sobre a sua vida. E isso sempre me chamou a atenção, esses casos realmente das vitórias. E a grande verdade é que a gente está diante dessa realidade, dessa pandemia. Estamos a cada dia nos assustando cada vez mais, porque os casos começam a ficar muito próximos de nós. Hoje, no fim do culto, nós estaremos orando por alguns motivos. Há uma suspeita de que o meu irmão que mora no Pará, é bem possível que esteja infectado também. Há pessoas que nós conhecemos, pelo que eu entendi um pouquinho no áudio aí, acho que é o pai da nossa irmã Ellen. Nós temos a família da nossa irmã Deide, do Saulo, que quase todos estão, da nossa irmã Lucinei, do Rafael. Enfim, pessoas muito próximas de nós, né? Que estão lutando realmente pela vida diante de toda essa situação. E essa semana, assim como eu tenho feito nesses dias, eu tenho me debruçado sobre um livro especial da Bíblia, um livro específico da Bíblia, que é a Carta de Paulo aos Filipenses. A Carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que tem 4 capítulos apenas, mas é de uma riqueza muito grande. E essa já é a terceira mensagem que nós estamos falando e fazendo nos dias de culto. A primeira nós falamos sobre a alegria, onde o apóstolo Paulo nos orienta e nos dá uma ordem por ser um imperativo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez nos digo, alegrai-vos. Na semana passada nós falamos acerca do contentamento, de como o apóstolo Paulo expõe a sua gratidão a Deus
e nos ensina que como nós podemos e devemos viver contente em toda e qualquer situação, seja na escassez, seja na abundância, sendo honrado ou não, enfim, o apóstolo Paulo nos ensina a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema assim que a gente geralmente evita, sobre a possibilidade da morte. E quando eu ia até fazer uma referência, uma brincadeira, mas o momento é tão sério, mas eu poderia muito bem ter falado, olha, são mais de 22 mil mortos. E daí? E daí? Não pode. Né? A grande verdade é que nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar a possibilidade da morte. E nós estamos vendo claramente pessoas próximas morrerem. E isso é diariamente. Semana passada, pelo menos 2 ou 3 pessoas conhecidas minhas, pessoas que passaram na minha vida, partiram, faleceram. Uma delas, posso citar, um mestre que me fez odiar contabilidade, o mestre Alfaia, professor da faculdade, faleceu, infelizmente. Que Deus console a família. E quando a gente fala, então, dessa possibilidade da morte, e olhando para a carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos entender claramente o que está acontecendo. Vamos lembrar que a carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve num contexto bem específico. Que contexto era esse? Um contexto em que o apóstolo Paulo estava também num isolamento social. Só que ele estava preso literalmente numa masmorra em Roma. Paulo estava preso, e a história toda narrada no livro de Atos dos Apóstolos mostra claramente a razão de ele estar ali. Por ser um cidadão romano, ele apelou a César, e então foi direcionado para esse tribunal que estava em Roma. E ali então ele estava numa masmorra, aguardando todas as coisas. Um outro fator que me chama a atenção, para nós entendermos o que se passa na vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, é que ele escreve, então, preso, ele já está numa idade avançada, ele está, bem possível, por conta da idade e por conta das condições insalubres daquela cela, ele estava adoentado, ele se sentia solitário, ele sentia falta de algumas coisas, e nós podemos observar que quando ele escreve a sua segunda carta ao seu jovem pupilo pastor chamado Timóteo, ele então pede que Timóteo vá ter com ele e leve não somente a sua presença, a presença de João Marcos, leve para ele também pergaminhos, leve para ele a capa que ele havia esquecido, ou seja, mostrando que havia nele, ainda que em todas essas situações que pareciam ser adversas, um desejo de lutar e de vencer na vida, de continuar a viver. E aí nós vamos entrar, e ele escreve essa carta, só para a gente contextualizar um pouquinho mais, em gratidão àquilo que a igreja estava fazendo com ele. A igreja tinha enviado uma oferta, um donativo, por intermédio de um homem chamado Epafrodito, para ali dar sustentação à própria vida diária do apóstolo Paulo. E ele escreve então de volta essa carta para agradecer, e essa carta nós podemos chamar uma carta que é um tributo à alegria, ao contentamento e à felicidade. Mas eu quero me ater então sobre essa temática hoje, a possibilidade da morte. E eu convido você então a abrir em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 20 ao 26. Se você não tem a sua Bíblia, é só prestar atenção, que só ouvir a palavra de Deus já nos abençoa
de maneira muito especial. A partir do verso 19, pegar esse parágrafo todo, que diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Queridos, nós vamos observar aqui o apóstolo Paulo, então, descrevendo essas palavras, e muitas vezes, ao olhar para esse texto, nós, entendendo o contexto em que ele se encontrava, parece que o desejo do coração do apóstolo Paulo, de fato, era partir, era morrer. Mas a gente observa claramente que não é esse o propósito. Paulo, ele fala claramente que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, entre viver e o desejo de morrer, há uma diferença muito grande. E o que se observa, então, claramente, é que o apóstolo Paulo, ele não tem aqui uma visão negativa da vida, pessimista, derrotista ou até vitimista da própria vida nas circunstâncias adversas em que ele se encontrava. O apóstolo Paulo, como eu falei, nessa carta, o que sai pelos seus poros e o que ele transmite realmente através das suas palavras e através daquilo que ele registra e encaminha às mãos daquela igreja, de maneira que se tornou uma carta inspirada pelo Espírito Santo, é a alegria de viver. Um homem que parece que nutria planos, nutria sonhos, mostrando claramente então que ainda que ele estivesse com todas as circunstâncias negativas contra ele, pesavam contra ele, ele, não obstante isso, ele tinha desejo realmente de continuar e progredir cada vez mais na missão que Deus o havia concedido. A grande verdade é que Paulo, ele vive a realidade de dois mundos. A realidade de dois mundos, um mundo futuro e um mundo presente. E um mundo futuro da qual ele tinha plena certeza da perfeição, a plena certeza do gozo, a plena certeza do descanso, a plena certeza do cessar das dores, das fadigas desse mundo. Paulo tinha plena certeza e plena convicção de que o partir com Cristo era algo infinitamente melhor do que viver em toda aquela situação. É lógico, ninguém gosta de sofrer. A verdade é que todos nós não gostamos de passar por aflições, ou gostam, acredito que não. Todos nós não gostamos de passar por privações, todos nós não gostamos de sentir dor, todos nós evitamos todas essas coisas, mas a vida nos reserva coisas como essa. Me lembram a poesia de Francisco Otaviano, um poeta português, que dizia assim: quem passou por esta vida em brancas nuvens e em plácido descanso adormeceu, quem passou por esta vida e não sentiu o frio da desgraça, foi um espectro de homem, não foi homem, simplesmente passou pela vida e não viveu. O que tem por trás realmente desta poesia de Francisco Otaviano, esse poeta português, é a realidade de que, a partir do momento em que nós nascemos, os sofrimentos já acontecem. Freud já dizia que o primeiro
trauma que a pessoa sofre é quando o cordão umbilical é cortado, até porque quando o cordão umbilical é cortado, a criança precisa agora, em todas as coisas, gritar para o seu socorro. Se está com fome, chora. Se está com frio, chora. Se está molhado, chora. Enfim, em todas essas circunstâncias. A vida nos reserva, de fato, de verdade, agruras, dificuldades. Paulo, então, está nesse dilema, que não é um dilema, ele tinha plena consciência e certeza de que o mundo futuro, de que a perspectiva da eternidade é uma perspectiva interessantíssima, infinitamente melhor. Só o fato de você saber que você viverá num lugar onde não haverá choro, nem pranto, onde não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais nada, nem conta para pagar, nem pandemia, nem endemia, nem epidemia, nada para lhe perturbar. Só o fato de nós imaginarmos com a nossa mente tão finita, pequena, nessa perspectiva já dá um alento muito grande. Então Paulo tinha a perspectiva da vida futura, mas ele estava vivo. E ele tinha então a perspectiva da vida presente, de uma vida que não é fácil, de uma vida que tem tribulações, de uma vida que tem dor, de uma vida que tem angústia, de uma vida que traz dores, de uma vida que traz todas essas situações. Paulo tinha plena certeza disso. E o que acontece então? Esse texto ele está se referindo a quê? Ele está se referindo justamente que, ainda que ele tenha perspectivas de algo muito melhor, ele tinha coisas ainda a fazer nesta vida. E aí ele fala assim, olha, e uma das razões que ele mostra claramente é justamente o quê? De que essa igreja amada, que de certa forma colaborou muito com a sua vida, com o seu ministério, muitos frutos da sua própria pregação, ele trazia no coração o desejo de permanecer neste mundo, com todas essas adversidades, por conta deles. E ele diz claramente, ora, se de um ou outro lado estou constrangido, seja do futuro ou do presente, tendo desejo de partir com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Olha só, o apóstolo Paulo tinha certeza da vida eterna, tinha certeza do porvir, que era incomparavelmente melhor, mas ele tinha a certeza do quê? De que enquanto Deus não o levasse, enquanto Deus não cerrasse a sua vida aqui, enquanto Deus não deletasse ele dessa vida, ele tinha algo a fazer, e ele mostra claramente que ainda que ele estivesse no corredor da morte, na antessala da morte, vivendo com todas as dificuldades da sua clausura, do seu isolamento social, da sua prisão, da sua velhice, das suas doenças, das suas necessidades, ele entendia que enquanto ele estivesse aqui, ele tinha uma missão a cumprir. Esses tempos de pandemia, você já pensou na possibilidade da morte? Esse tempo de epidemia, esse tempo em que você ouve diariamente, e olha que durante todo o dia, telejornais, as redes sociais e todas essas informações chegam falando acerca do aumento considerável. Você já pensou na possibilidade da morte? Você já pensou seriamente sobre esta possibilidade? E você, na mesma perspectiva do apóstolo Paulo, tem a certeza de que se Deus lhe levar
neste momento, nessa pandemia, o que te aguarda é essa expectativa de glória, de um lugar sem choro, sem dor, sem pranto? Não é desejo do meu coração a sua partida. Mas há de se fazer a reflexão de se você já pensou na possibilidade dela. Ontem eu fui a um supermercado e por um momento meu coração se angustiou de tal forma, e ainda bem que a gente usa máscara e eu em especial uso óculos, as lágrimas correram sobre a minha face. Eu comecei a olhar para aquele povo todinho no supermercado e comecei a ver vidas e comecei a pensar da possibilidade de cada uma daquelas pessoas partir e partir sem essa expectativa futura. E essa expectativa futura, ela só é tranquilizada no coração quando de fato e de verdade a gente entrega a nossa vida a Cristo. Pois em Cristo nós somos uma nova criatura. Pois em Cristo nós podemos, de fato e de verdade, desfrutar de uma vida abundante que nos aguarda no porvir. E aí eu pergunto, diante da possibilidade da morte, como tem sido a sua vida? Como tem sido? E eu queria rapidamente trazer 3 aspectos de como deve ser a nossa vida, tendo como certa a possibilidade da morte. Primeiro, a nossa vida precisa ser com propósito. E esse propósito precisa ser um propósito duplo. O primeiro propósito é um propósito de glorificar a Cristo, de uma vida com Cristo, de uma vida que verdadeiramente seja uma vida sem arrependimentos para a glória de Cristo. Se você pensa na possibilidade da morte, você precisa entender que a sua vida tem que ser um propósito enquanto essa morte não vem. E a sua vida precisa então glorificar a Cristo, entregando a sua vida a Cristo, dedicando a sua vida à causa de Cristo, professando o nome de Cristo. E o outro aspecto é abençoando o seu próximo. 2 aspectos, 2 propósitos. Rick Warren, em o seu livro clássico chamado Uma Vida com Propósito, ele escreve em um dos seus capítulos mostrando o propósito da vida realmente, e ele coloca primeiro que a vida ela é um teste. A nós foi atribuído a vida, e essa vida ela é como um teste, da qual nós temos que ser aprovados. Rick Warren fala ainda que a vida ela é uma incumbência de confiança, a vida não é nossa, a vida nos foi dada. E como nós conduzimos a nossa vida para toda a diferença. Alguém sabiamente já disse que as atitudes e as decisões que tomamos neste mundo ecoarão para a eternidade. A vida ela tem que ter um propósito. E esse propósito é um propósito duplo. Um propósito de glorificar a Cristo e um propósito de abençoar as pessoas. O que você tem feito em função do seu próximo? O que você tem feito? A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida ela é passageira. Um outro autor que gosto muito, Charles Swindoll, ele costumava levar o seu filho para passear no cemitério e passeando entre os túmulos, ele chamava a atenção do seu filho para a diferença entre uma data de nascimento e uma data do falecimento, esse tracinho. O que esse tracinho tem a ver? Como foi essa vida?
Portanto, como deve ser a nossa vida, levando em consideração a possibilidade da morte, uma vida com propósito. Segundo, uma vida com intensidade. E quando se fala em intensidade, eu falo não no que diz respeito às coisas que detonam a nossa vida. Quando eu falo em intensidade, diz respeito a uma vida com determinação, sabendo realmente que a vida tem um propósito, que a vida tem uma meta, que a vida tem uma missão, que nós não sabemos o dia da nossa chamada, não sabemos o dia que a senha vai ser chamada. Todos nós temos como que um pager na nossa mão e nós não sabemos qual é a senha. Hora ou outra esse negócio vai tremer e vai nos chamar. E como nós estaremos? Por isso a vida precisa ser vivida com intensidade. A vida precisa ser sempre uma continuidade. A vida precisa ser vivida com determinação. Uma coisa que me chama muita a atenção na vida do apóstolo Paulo, em especial nessa carta, é que ele tinha todas as razões do mundo para estar cabisbaixo, triste, desamparado, aflito, angustiado. Mas o que se observa na vida desse homem é vida sendo exalada, é a vida fluindo pelos seus poros. Estava preso, velho, já no leito, já no corredor da morte, mas não obstante, ele tinha ainda propósito e vivia de maneira intensa. Terceiro e último, para nós encerrarmos. A vida precisa ser vivida com propósito, com intensidade, e a vida precisa ser vivida com consciência. E quando eu falo consciência, eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência de quem ele era, do porquê ele estava ali, e plena consciência de tudo que poderia acontecer. Essa pandemia, ela veio para nos nivelar e para nos mostrar quão frágeis nós somos. Morre rico, morre empresário, morre gente pobre, morre todo mundo nivelado. Uma vida com consciência, uma vida que compreende a transitoriedade da vida. É uma vida que não se apega com unhas e dentes às coisas desse mundo, porque entende que a sua vida aqui ela é como um passageiro, como um peregrino. A vida que verdadeiramente glorifica a Deus e que de fato tem um propósito e que é intensa, é uma vida também que precisa ter a consciência desta verdade. Você e eu, nós trabalhamos, batalhamos, queremos conquistar as coisas e não há nenhum erro nisso, não há nenhum problema em você se esmerar, em você crescer na sua profissão, em você adquirir as coisas, desde que o seu coração não esteja nessas coisas. Porque se estiver nessas coisas, uma vez que seja tirado, onde está a sua alegria e sua felicidade? A felicidade do apóstolo Paulo, o motivo do contentamento do apóstolo Paulo, estava no fato de saber que a sua vida estava nas mãos de Deus. E por isso ele podia, com as suas mãos, ou melhor, com a sua vida nas mãos de Deus, saber que a sua vida tinha um propósito. E ele podia, então, viver com intensidade, aproveitando todo e qualquer momento para fazer e cumprir a missão que ele tinha. E mais do que isso, ele tinha plena consciência. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que eu queira partir com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas convém que eu fique, até porque eu não sei a hora da minha partida.
E se eu for ficar, que seja para contribuir cada vez mais, para ver o fruto de vocês, para ver o desenvolvimento da fé de vocês. O apóstolo Paulo tinha propósito, tinha intensidade, ele tinha plena consciência. Como você tem vivido esses dias? Você já pensou na possibilidade da morte? Quem sabe ela está bem perto de você. Então, como tem sido a sua vida? Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E se encerrar esta transmissão, você pode aguardar que nós vamos recomeçar, porque o Instagram permite apenas 1 hora. E aí a gente vai retomar para os pedidos de oração e encerrar impetrando a bênção. Vamos adorar o Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse que esse Deus derrama sobre nós, sobre nossas vidas, e faz nos encará-la como um presente dado por Ele a nós. A paz me excede o entendimento humano. E quando planejo me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me move, derramando graça em mim. Eu desço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. No teu sacrifício eu já posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me toque, derramando graça em mim. Eu conheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu já posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Por esse amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te,
Nós vamos estar encerrando, orando. Se você tem algum motivo de oração, eu queria que você deixasse nos comentários desse vídeo. Esse vídeo vai ficar no story aí do Instagram e também lá do Facebook e do YouTube. Tá? Visite a nossa página lá do YouTube, nosso canal, Igreja Presbiteriana Zona Sul. Se inscreva, dá um like e fique com a gente. Vamos orar. Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo especial. De uma maneira especial queremos orar por aqueles, ó Deus, que se encontram acometidos de toda e qualquer enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, que o Senhor traga o alento, traga a certeza de que o Senhor é bom. Que o Senhor, ó Deus, segundo a tua misericórdia, bondade e vontade, possa, ó Deus, converter os corações, curar toda enfermidade e trazer o bálsamo, ó Deus, sobre essas vidas, ó Pai. São tantas famílias que se encontram, ó Deus, enfermas, das quais, ó Deus, poderíamos citar várias, mas o Senhor conhece cada uma delas. E ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais te buscar. E muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Ensina-nos, ó Deus, esta verdade, a possibilidade da morte. Ensina-nos a viver com propósito, com intensidade e com consciência. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador seja